Alô, amigos. Eu sou o Fausto Camunha. Estou iniciando mais uma edição do nosso podcast do programa Gente que Fala. Hoje vou receber aqui o meu amigo Antônio Tutílio. O Antônio Tutílio é formado em Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais desde 1960, hein? Uma vida pública notável, já há alguns anos presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, a famosa CNSP. Meu amigo, como vai? Olha, Fausto, para mim, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que o Fausto falou bem, é meu amigo. Desde a época do início do Gente que Fala, nós participamos. Então, inclusive, eu, quando da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, tínhamos um espaço lá, um programa lá, semanal. E eu acho que o Fausto no jornalismo, não preciso dizer, porque ele é um ícone. Eu acho que agradeço esse convite e para mim é uma grande satisfação, é uma grande alegria estar aqui com esse amigo que, além de tudo, é palmeirense. É, isso mesmo. Mas eu que agradeço a sua presença, viu, Tutílio? E vamos falar do Palmeiras também, claro. Tutílio, olha, primeiro a sua vida pessoal. Você nasceu onde? Olha, eu nasci no Bom Retiro. Aliás, lá nesse bairro era um bairro em que tinha, vamos dizer, a parte de cima eram os israelitas, né? E a parte de baixo eram os italianos. Então, lá no Bom Retiro, foi toda a minha vida. Fiquei, acho que, durante uns 45, 50 anos morando no bairro. E lá eu ficava estudando num colégio que era próximo, que era o Liceu Coração de Jesus. Sim. E lá eu fiz 15 anos, Fausto. Eu fiz o primário, na época era primário, né? Primário, ginásio, científico e a faculdade da PUC, que também foi feita lá. Então... Olha, ele falou que, imagine só, o nome dele é Tutílio. Na parte de cima ou na parte de baixo? Na parte de baixo. Na parte de baixo. No tempo em que as famílias ficavam nas calçadas, sentadas, jogávamos bola lá. Não tinha tanto bandido. Nossa, é incrível. Eu tinha um clube lá, que era apegado à minha casa, chamava Filó. Esse era um jogador do passado, né? E no fim eu fui presidente desse clube, lá no Bom Retiro. Mas você jogava bola também? Joguei bola, não era grande coisa, não. Jogava no segundo time. Sim. Mas jogava de zagueiro. Sim. Mas gostava muito de futebol. E o meu esporte na época era ping-pong. Sim. E eu ficava no principal. Esse era o garotão, quando eu era olha o cabelo quando eu era garoto. É você aí, olha. Sou eu. Olha que beleza. Então meu esporte era ping-pong. Esse cabelo aí sumiu, hein? Pois, sumiu. Agora o cabelo já não tem mais. E o ping-pong eu era da primeira turma. Que tinha a primeira, segunda, terceira turma, mas eu era da primeira. Chegou a jogar ping-pong? Jogava bem, viu? Jogava bem. No próximo evento lá do seu, eu vou chamar você para jogar ping-pong. Tá Tênis bom. de mesa. Olha aí outra foto. Pois é, esse é o garotão. Muito bom. Aí. Relembrar o passado. Olha aí, meu pai, minha mãe, Seu pai? né? E minha avó. Todos italianos? Todo italiano. Meu pai é descendente lá, minha avó lá de Nápoles. Nápoles. Eu conheço Nápoles. É bom, muito bonito, muito bonito. Sem dúvida nenhuma, né? E aí depois eu fiz um concurso. Eu trabalhei em algumas empresas como contador, né? Olha aí, no carnaval. Trabalhei em algumas empresas como a Vadum, lá no centro. Novidades Eletrônicas, era uma empresa muito respeitada, e eu fui ser o contador de lá. E aí surgiu a oportunidade de eu entrar no setor público. E aí fiz um concurso público na Secretaria da Fazenda. Olha. Fui lá para ser contador. Fiz o concurso, passei no concurso, fiquei na contadoria por pouco tempo, porque, graças a Deus, no tempo do Arrobas Martins. Sim. Arrobas Martins. Sodré. Sodré era o Sim, governador. E nós
Aí o Arroba disse o seguinte, olha, nós vamos montar um curso especial na Fundação Getúlio Vargas e nesse curso vamos dizer, nós vamos escolher as pessoas aqui da Secretaria da Fazenda e quem ficar, vamos dizer assim, em primeiro lugar, durante 3 meses, tempo integral, pessoal do exterior, professores que vieram, etc. Ficamos tempo integral lá, olha, um treinamento impressionante. Graças a Deus, eu fui o primeiro colocado. Olha que beleza, parabéns. E aí, eu fui ser o diretor do Departamento de Orçamento e Custos que nós criamos na Secretaria da Fazenda. Né? E aí, foi exatamente nesse período que nós montamos o que nós chamamos de Orçamento Base Zero. O que era o Orçamento Base Zero? Era porque normalmente você fazia um orçamento baseado no ano anterior. Olha, é isso aqui para segurança, para saúde, para educação, e aí se colocava um percentual a mais de acordo com a inflação do período e jogava os próximos orçamentos. Falei, não é assim. Eu acho que existem coisas que terminam, existe coisa que começa, sim. Então tem que haver uma análise atual, né? Então isso era a base do orçamento base zero, começando, sim, do zero, né? Sim. E isso deu muito resultado. Olha, foi uma festa, levamos para o Sodré, naquela ocasião, um caminhão, levamos para o Palácio para mostrar todo o trabalho que foi feito, incrível. Ele morava ali na rua Mário Ferraz, Mário Ferraz, não é? Acho ali no Jardim. Isso. E o Arrobas também morava ali próximo do cemitério do Araçá. Fui até na casa dele, ele era muito simpático, etc. O governo federal achou uma beleza isso, né? E daí o que foi? Eu conheci, Fausto, o Brasil inteiro, salvo raras exceções, dando treinamento do Orçamento Base Zero. Olha. Todas as capitais do Brasil nós fomos, todas. E a gente levava a equipe, era uma semana inteira. Eu fazia... É um tema que você domina totalmente, né? Graças a Deus, eu me especializei nessa área, fiz um treinamento especial também de orçamento, fui o que participei da Associação Brasileira de Orçamento Público, eu representava, né, no Brasil, nessa entidade, e aí começamos a atuar bastante nessa área de orçamentária. E quando foi o Paulo Egídio chegou no governo, ele disse assim, olha, eu tive muito contato com o Paulo Egídio, gostava muito dele, porque ele foi um grande governador, na minha opinião, né? Sim. E ele disse assim, olha, eu acho que o orçamento e o planejamento como um todo não tem que ficar na Fazenda, tem que ir para a Secretaria de Planejamento. Bom, aí conversamos, então toda a nossa equipe, que era o Departamento de Orçamento e Custos da Fazenda, foi para o planejamento. Então eu peguei a diretoria lá na Secretaria de Planejamento. Então começamos, e a gente tinha muita debate com o Paulo Egídio, principalmente na época de aprovação do orçamento, e ele sempre dizia, sempre o planejamento quer fazer as coisas e a Fazenda quer segurar o dinheiro. É sempre assim. E sempre foi assim, né? Sempre. A gente levava... Estado, no município, sempre a mesma coisa. A mesma coisa. Levava muita proposta. O cara mais chato do governo é o secretário da Fazenda. Nossa, aí ele... Quer segurar. Não, vamos fazer reserva de contingência, vamos segurar isso, suspende aquilo. E a gente brigava no bom sentido, né? Mas era para lutar a favor do Estado de São Paulo. E nós fizemos realmente... O grupo era muito bom, era muito coeso. Nós tivemos, assim, pessoas do nosso departamento que foram ser secretários em outros estados. Tutílio, eu quero saber mais de você. Você casou em que ano? Olha, eu casei em 1966. 66. Você casou 5 anos antes de mim. Olha, tá vendo? Eu já fiz 52 casado. Eu vou fazer
Não, eu fiz 59 de casado. Já vai fazer 60. Vai fazer o ano que vem 60 anos. Isso é raro hoje em dia, não? Isso é mosca branca. É mosca branca, sem dúvida. E eu tive a oportunidade de casar com uma pessoa maravilhosa. Que você conhece. Digo a mesma coisa a minha esposa Aide. Excelente. Ela inclusive, na parte social. Olha aí. Minha filha, a esposa e a minha neta, né? Realmente, essa foi a foto quando eu fiz 70 anos. 70 anos. 70 anos. Fizemos uma recepção para o pessoal. E você continua bem, muito bem. Você teve só uma filha? Eu, infelizmente, foi igual ao teu caso. Eu tive um filho que foi assassinado, né? Ele tinha 29 anos, tem um carrinho dele que foi pegar um amigo num prédio lá perto de casa, e aí foi assaltado, o camarada com uma arma na mão. Ele reagiu? Eu não sei o que aconteceu, mas ele realmente é uma dor que fica pro tempo inteiro, você sabe disso, né? Não passa. Nunca nós vamos esquecer disso, né? Nunca. E você tem sua filha aqui ainda e tem o netinho, né? Esse era o meu filho. Aquele de óculos. O de óculos era o meu filho. No meu caso era filho único, viu, Tutílio? Então eu não vou ter netos e essas datas aí, sabe, é triste. as datas são horrorosas. A gente não esquece nunca, machuca muito, né? Machuca muito. Então, mas Deus quis assim e a gente tem que enfrentar o problema como você enfrentou. Acho que nós dois, né, nos dedicamos ao trabalho. Sim, eu acho que foi isso que me ajudou. Frente, né? Que me ajudou foi exatamente quando aconteceu isso, é que eu fui eleito presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Olha só. Eu acho que Deus diz, olha, vamos colocar ele aqui para que ele se interesse e a cabeça dele não fique só pensando no problema. Essa é a neta que é... Muito bonita sua neta. Ela realmente é uma figura extraordinária. Muito, muito simpática. Família muito é família, né? Família é tudo na vida. Principalmente para o italiano, né? Sem dúvida. A coisa mais linda que tem. Ainda tem aqueles almoços aos domingos, não? Tem. Agora, às vezes é mais raro, porque também a filha tem muito compromisso e tal. Ela faz também eventos, a minha filha. Sei. E ela está ligada muito mais à agropecuária. Sei. E ela gosta muito disso. E, aliás, ela está montando já um evento em Presidente Prudente, Feicorte, chama Feicorte. E ela que organiza, ela que faz... ela está muito bem. Ela deve ter muito contato, então, com a FAESP, né? Sim. Sem dúvida. O que motivou a sua formação? Você já gostava, era vocação sua, mexer com números, vamos colocar isso? Eu sempre gostei de número. Eu gostava muito, sempre estava lá mexendo minha maquininha de... aliás, nós tínhamos uma maquininha... Aquela que girava assim. Eu gostava demais. Então eu dizia, vou fazer contabilidade. E aí eu fui fiz a parte de economia, contábeis, atuariais, né? Que eu não me especializei em atuariais, mas conheço também. E foi exatamente a parte atuarial que o governo se enrolou todo, né? Porque hoje, Fausto, uma grande injustiça que existe no país, que o único país do mundo que o aposentado continua pagando a aposentadoria depois de aposentado. É o único país do mundo. É uma injustiça isso, porque eu paguei durante, acho que, 40 anos. E já estava pago, agora aposentado. Continuou pagando. Isso foi a PEC 41 de 2003, governo Lula, em que nós fizemos um trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo,
mas foi para o Supremo, nós fizemos diversos contatos com o Supremo, e eles diziam, olha, realmente não pode fazer isso, reduzir salário, inclusive. E, na hora H, o Supremo rasgou a Constituição, reduzindo o salário. Até hoje, olha, eu tenho que te dizer isso e desabafar, porque até hoje existe o abate-teto do total, legal, porque com leis, sexta parte, quinquênios, uma série de coisas que gratificação legislativa, etc. Hoje você tem do valor que é meu direito e direito de todos os aposentados, de acordo com cada um, eu recebo, acho que 25%, 27% do meu salário. 27%. Existe o abate-teto e nós não conseguimos, isso é uma luta, depois eu vou falar um pouco da CNSP e as bandeiras da CNSP. Sei. Mas existe o trabalho que eu queria colocar na Assembleia Legislativa, né? Depois quando eu estava no planejamento... Na Assembleia você ficou quanto tempo? Eu fiquei 25 anos na Assembleia. Na Assembleia. Por quê? Porque o Mazzucchelli, que era o secretário, Mazzucchelli, né? Mazzucchelli. É isso. Do Estado, né? No Estado. Ele chegou para mim e disse assim, olha, eu preciso de você ficar meio-dia na Assembleia Legislativa, porque os deputados não entendem nada, continuam não entendendo hoje, de orçamento. Continua. Bom, aí eu fiquei meio-dia na Assembleia e meio-dia no planejamento. Mas daí, você conheceu também o Vitor Sapienza? Muito. Vitor Sapienza estudou comigo Muita saudade dele. no Coração de Jesus. Eu com ele, nós íamos junto, voltávamos junto. Trabalhei junto com ele no escritório de contabilidade no Brás. Caetano Lalana, que nos deu uma experiência incrível. Trabalhamos junto. E aí ele foi ser deputado. Eu falei, cuidado lá, que é complicado. Eu tive a honra de receber um troféu dele. Ah, é? É. Ele frequentava o Gente que Fala. Merecido. Mas então ele disse, não, eu vou ser candidato a deputado. Falei, cuidado que lá é complicado, hein? Não, você pode deixar, papapá. Aí ele foi eleito. Com o tempo ele acabou sendo presidente da Assembleia. Isso. E aí ele diz assim, eu queria que você fosse meu chefe de gabinete. E foi lá eu ser o chefe de gabinete da Assembleia. Olha, isso eu não sabia. Fui lá nesse período do Vitor Sapienza, né? E lá a gente tem uma história, porque eu era o responsável pela Comissão de Finanças e Orçamento. E todos os relatórios de orçamento era eu que fazia. Porque quem era o relator de orçamento acabava não entendendo muito da coisa. E o governo mandava um orçamento para a Assembleia e dizia o seguinte, o governador dizia o seguinte, olha, até um valor X, olha, 150 milhões, 200 milhões, vocês mexem como vocês quiserem. Fora disso, não, hein? E aí nós tínhamos que fazer o jogo de dizer qual a emenda que ia entrar, qual a emenda que ia ser aprovada, mas dentro daquilo que o governador permitia que mexesse. Então, eu cheguei, Fausto, a analisar 11 mil emendas. Olha. 11 mil emendas. Então, até no tempo do Rodrigo Garcia, que ele foi presidente também, ele deixou, como ele tinha o gabinete dele, e ele deixou o gabinete à minha disposição para atender todos os deputados e fazer, porque era um trabalho enorme, né, das emendas todas, analisar cada uma, essa aqui dá para passar, essa não dá, aí reunir com cada deputado, reunir com cada partido para ver qual é que era a melhor solução, para não desagradar ninguém, mas ao mesmo tempo não fazer com que desvirtuasse o orçamento. Era um trabalho muito grande. O Sapienza acertou em cheio em escolher você para chefia de gabinete, né? Primeiro porque é um cargo que tem de absoluta confiança. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Do presidente. Nós chegamos, por causa do Vitor, nós também fizemos um curso lá dentro da Assembleia para os deputados. A maioria não foi, viu? A maioria mandou o assessor.
Mas o Vitor foi. A chefia de gabinete, ela é importante nas secretarias, né? Sim. Por Você onde a que gente teve uma passa. experiência Eu tive, grande, né? Chefe de gabinete sempre de confiança, porque você recebe diariamente um pacote de processos e vai assinar e não dá tempo de você ler. Sim. Então tem que ter alguém de confiança. Sem dúvida. E eu tinha lá um jeitinho que era uma procuradora, onde eu não podia assinar, ela fazia um X. Entendeu? Aí vinha o assessor e tal, olha, precisa assinar isso aqui, e eu via o X. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou levar isso aqui para casa, hoje eu vou embora mais cedo e tal, em casa eu dou uma olhadinha e amanhã eu vejo isso com você. E no dia seguinte não assinava e pronto. Era uma tática, né? Tem que ter essa defesa. Sim, né? sem dúvida. Na própria associação, eu tinha um chefe de gabinete técnico muito bom, chama Juarez, né? Ele me ajudava muito porque passava as coisas já detalhando, né? Eu acho que porque você tem, olha, a Associação dos Funcionários Públicos é a maior entidade de classe da América Latina. Hoje ela está com 255 mil associados. Era uma das poucas que não perderam associado devido a infinidade de colônias que tem. Isso é muito bonito, muito, muito. E eu tive orgulho de porque tinha, eu que inclusive coloquei que só era possível uma única reeleição, e eu fiquei 2 mandatos, e nesses 2 mandatos de 6 anos, nós construímos 6 unidades. Olha. Construímos a Lindóia, construímos Serra Negra, construímos Socorro, Avaré, Ubatuba e Poços de Caldas. Quando você foi lá... O Guarujá foi depois? Guarujá já tinha sido antes. Já tinha. Foi alguma das primeiras, né, o Guarujá. Sim. Aliás, muito grande, bonito. E todos os clubes, né? Enormes. Sim, muito, muito. Hoje, inclusive, com 255 mil, você não consegue atender todo mundo. Então o pessoal reclama, mas não tem muito jeito. Apesar de que tem hoje mais de 20 unidades, né, espalhadas não só em São Paulo, mas também Minas Gerais, Areado, São Lourenço, tem já... e outros estados da federação, né? Sim. Então a coisa é muito grande, a gente teve um trabalho muito sério lá. E aí eu saí de lá, né, e fui... Aliás, nós até fizemos um jogo conjunto, eu era também presidente no final da Associação dos Funcionários Públicos, eu também fui ser o presidente da Confederação. Aí quando terminou o mandato da Associação, eu continuei na Confederação. Estava lá. E de quantos anos é esse mandato? Aqui é livre, eu já estou há 12 anos aí. 12 anos? E estamos batalhando, eu acho que temos um grupo muito bom. E sempre em atividade que é bom, né? Eu acho o seguinte, um recado que eu dou para todo mundo: você não pode ficar sem fazer nada. Eu estou aposentado há, acho que uns 25, 27 anos aí, mas eu nunca deixei de fazer alguma coisa. Eu desde 95. Pois é. Eu acho que foi em 1955 que eu me aposentei. 30 anos. Então, mas o que aconteceu? Eu fiquei durante todo esse tempo ou na Associação dos Funcionários Públicos ou agora na Confederação. Então, a nossa cabeça precisa continuar trabalhando. Como é que você vê a figura do servidor público? Eu acho que o servidor público está sendo muito... colocado de lado. Eu acho que cada vez mais os governantes não atendem às necessidades do servidor público. Eu acho que a base que eu coloco, e a gente está fazendo até um trabalho agora sério, que eu acho que sem educação, Fausto, o país que não tem uma educação adequada, ele não progride. Não progride. Sim. E os governantes, eles querem, e a gente está vendo isso claramente, manipular as coisas.
Sim. Então, na medida em que você não dá instrução, você acaba manipulando o pessoal com migalhas. Você tem aí Bolsa Família, você tem o pé de meia, você tem o Vale Gás, você vai fazendo, não que não deva ajudar, mas eu acho que você precisa ajudar, mas tem que ter uma saída. Sim. Ensinar a pescar, né? Tem que ensinar a pescar, você tem que formar a pessoa para que no momento que ela tem dificuldade, você ajuda. Mas aí ele tem que sair e ter um... Hoje, infelizmente, muita gente, principalmente Norte e Nordeste, não querem mais trabalhar. O problema agora é Bolsa Família. Para que trabalhar? Eu tinha uma pessoa que me atendia como podóloga da Bahia. E ela mandava recurso lá para a família, e ela teve férias e foi para lá. Ela falou, vou ficar uns 15 dias lá. Em 3, 4 dias ela voltou. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, não mando mais dinheiro porque ninguém mais quer trabalhar. O pessoal fica jogando sinuca, Sim. As mulheres ficam bordando e o Bolsa Família resolve tudo. E isso está espalhado no Brasil inteiro. E o grande problema, agora, por exemplo, nós estamos entrando com um amicus curiae, porque o Ministério Público está fez uma ação contra o Estado, o Estado de São Paulo, Ministério Público de São Paulo. E porque o Estado de São Paulo não está fazendo concurso para diretor de escola, para supervisor de escola, isso mais de 1.700 cargos, 1.100 do diretor e mais 700 e pouco de supervisor. Tem que fazer concurso e não se faz o concurso. Então, o Ministério Público entrou com uma ação, nós estamos ajudando agora e entramos junto com o Dr. Júlio Bonafonte, que é o nosso diretor jurídico. Sim. Nós estamos entrando com amicus curiae para defender essa tese de concurso público. Então, é preciso respeitar a educação, eu acho que tem que se colocar como grande prioridade. E o que a gente vê, Fausto, na hora do voto, eles, a educação é prioridade. Mas quando você vê o orçamento e quando você vê a execução orçamentária, não é verdade aquilo que foi dito na campanha. Isso, em todas as vezes, eu não estou colocando A, B nem C, Sim. mas há muito tempo é assim, né? Como também a saúde é prioritária, e a segurança, nossa segurança que está um problema sério no Brasil inteiro, é prioridade, então nós temos que lutar com essas prioridades. E o grande elemento é o servidor público, principalmente nessas 3 áreas. Veja o que aconteceu na pandemia, se não fosse o SUS. Se não fosse o SUS, e o SUS são servidores públicos, né? Servidor público. Então temos que valorizar o servidor público, temos essa campanha nossa de valorizar o servidor público. E ele não é valorizado, infelizmente, Fausto. Ele não é valorizado, tanto na área municipal, como estadual, como federal. Eu tive, há pouco tempo atrás, que comprar uns remédios muito caros para minha esposa. E aí o médico disse, olha, eu vou encaminhar você para pegar esse remédio no SUS, porque ele está na lista que o SUS oferece. Bom, aí eu fui, lá no Belenzinho. E quando eu cheguei, ele falou para mim, qual é a sua idade? Falei, eu tinha 80 anos redondos. Ele falou, então o senhor não vai ficar na fila não. O senhor pode ir naquele guichê que vai ser atendido imediatamente. Aí eu fui ao guichê, a moça veio, me atendeu, e aí eu só vou lá de 6 em 6 meses. Tem que renovar, etc. E tal. Sim. Mas com muita educação, sabe? Eu não conhecia o SUS dessa forma, né? Pessoalmente. Pessoalmente. E filas enormes, né? De pessoas. Mas deu para perceber que todas as pessoas ali são muito bem tratadas. Tem gente que fica nervoso por causa da demora e tal, mas são bem tratados.
Aposentados e pensionistas pela aprovação PEC 555. Essa 555 é exatamente o que eu lhe falei, que nós continuamos pagando, né, a aposentadoria depois de aposentado. Então nós fizemos uma passeata nessa época aqui, porque a gente está discutindo os números do governo, né? Porque o governo disse que a Previdência está super deficitária e a gente está discutindo isso. E, na verdade, nessa época até nós dizíamos, olha, tem um superávit de 80 bilhões, como é que você diz que está deficitária? E agora nós estamos revendo esses números e tem uma outra PEC, que é a PEC 6, que a gente quer juntar com essa 555, que é desde 2006, hein? De 2006. E não se aprova porque o governo quer gastar. O governo quer gastar, quer gastar, quer gastar. Você é líder desse pessoal, né, hoje? Mas nunca quis entrar na política diretamente? Me convidaram, mas eu nunca gostei de... Não. Eu conhecia muito a Assembleia Legislativa e eu achava que não era para mim. Eu acho que... Eu também acho. O conchavo, aquela coisa que você tem que fazer, coisa que não interessa. Eu tinha deputado que entrava na Comissão de Finanças com projetos inconstitucionais. Eu dizia para ele, deputado, isso é inconstitucional, não pode passar. Não, mas eu faço meu oba-oba aqui, só para mostrar que eu estou de acordo com, estou defendendo o servidor, etc. Sabendo que não ia passar. Sabendo que não ia passar. Aí ele defendia o servidor, depois ele foi deputado, nem quero falar o nome, ele foi deputado federal e na Previdência ele votou contra o servidor. Eu encontrei ele em Brasília e falei, deputado, quem te viu e quem te vê, hein? Ele falou, não, problema do meu partido, sabe? Sempre então, tem desculpa, né? Por isso que eu digo, eu via tanta coisa na Assembleia e tanto conchavo que aquilo me ruía, me mordia. E assim é na Câmara Federal? E assim é na Câmara Federal. Na Câmara Municipal? Pois é. Impressionante. Então, os partidos, hoje, o número de partidos hoje é uma loucura. Aliás, eu quero colocar um repúdio que eles estão querendo aumentar. Nós estamos 513 deputados. Sim, 513. Eles vão passar agora para 531, porque algumas cidades aumentaram a população, mas algumas decresceram. Então faz o jogo... Não, eles vão aumentar ainda mais e tiveram a cara de pau, Fausto, de dizer que não haveria aumento de custo. Claro que tem aumento de custo. Aí depois voltaram atrás e disseram, não, isso aí vai custar 65 milhões. Bom, com tanto problema que o Brasil tem, será que nós precisamos aumentar? Nós queremos reduzir o número de deputados e não aumentar. Sim. E eles vão aumentar. Já o Senado aprovou e está indo para a Câmara para aprovar. Isso aí em causa própria, né? Causa própria. Aliás, muita coisa em causa própria. Eu queria até colocar, se você me permitir, quais os pontos, eu não sei como é que nós estamos de tempo. Não, aí. Fique à vontade. Eu ia te perguntar, inclusive, quais as bandeiras atualmente defendidas Era exatamente o que eu queria te colocar. Né? Você colocou bem a pergunta, ótima. Eu até agradeço essa pergunta, porque a Confederação já tem muitas bandeiras, mas uma das bandeiras é essa que nós vimos, que é do aposentado e pensionista, que é essa PEC 555, que não foi aprovada, né? E isso foi na posse, nossa última posse, mas e agora tem uma PEC 6, que nós estamos juntando com a 555 para tentar fazer com que o aposentado não mais pague a aposentadoria, coisa que é um absurdo que acontece. Outra coisa que tem uma outra PEC hoje lá no Congresso, que é a PEC 66. E essa PEC 66 é do Jader Barbalho e é um desastre total. Tira uma série de direitos dos servidores, envolve problema de aposentadoria também, inclusive de precatório. Veja, para você ter uma ideia, Fausto, essa PEC 66, ela faz com que o precatório pode ser pago só em 2050. Veja, e a cada período de 5 anos, você pode ainda postergar mais. Então,
é um calote impressionante. Claro. Porque A pessoa não chega lá. O precatório é uma coisa em que já foi julgado, né? Trânsito em julgado. Decidiu, a justiça decidiu, tem que pagar. É. Bom, ter uma ideia, o Estado de São Paulo está atrasado 12 anos de pagamento de precatório. 12 anos. 12 anos. E assim no Brasil, uns mais, outros menos. No governo federal, inclusive, foi colocado agora que o precatório fica fora do teto de gastos. Então é uma manobra que o governo faz para dizer, olha, o orçamento para o ano que vem vai ter um superávit. Mas vai ter superávit porque tiramos o precatório da jogada. Então isso não é real, não é real. Então nós queremos também essa PEC 66, nós queremos destruí-la, porque ela vai destruir o serviço público e vai fazer com que os precatórios sejam empurrados com a barriga até 2050. Então é uma luta que nós temos no momento. E uma grande parte são idosos, não é? Sim, uma grande maioria. Então, o problema da Confederação são as bandeiras que a Confederação tem. Então, são muitas, mas a gente está querendo uma que já foi mostrada aqui, que é a PEC 555, e hoje tem uma atualização da PEC 6, que nós queremos juntar, porque é a injustiça que eu acabei de falar sobre o aposentado continuar pagando a aposentadoria. Nós queremos terminar com isso. Então, essa é uma luta, é a bandeira prioritária da Confederação. Outra bandeira é a PEC 66. Essa PEC 66 é uma PEC que vai destruir o serviço público. É do Jader Barbalho essa PEC. E nós fizemos já Dr. Júlio Bonafonte também fez um trabalho jurídico em cima disso, mandamos para todos os deputados. Agora foi formada até uma comissão especial só para analisar essa PEC. E nós vamos voltar a reanalisar esse trabalho e colocar para todos os deputados a nossa posição. Porque ela envolve problema de aposentadoria novamente, envolve problema de pensão, envolve uma série de coisas. Inclusive, por incrível que pareça, Fausto, ela coloca precatório que pode ser colocado para 2050. Quer dizer, é um absurdo. Precatório é trânsito em julgado, decidido pela Justiça e tem que pagar. Eu vou lhe dizer, o Estado de São Paulo está atrasado em pagamento de precatório 12 anos. E isso acontece em diversos estados do país, inclusive no governo federal. E só uma análise que nós fizemos, o governo federal agora colocou a lei de diretrizes orçamentárias que orienta o orçamento do ano que vem e diz que vai ter um superávit. Mentira, porque eles tiraram o precatório do teto de gastos. E aí não vai ter superávit, pode ter certeza que não vai haver superávit no orçamento federal para 2026. Então nós queremos que esses precatórios sejam pagos e não empurrados com a barriga. Isso já, se contar todas as vezes que esses precatórios foram postergados, dá mais de 50 anos. Tutílio, como é o relacionamento da Confederação com a entidade aqui do Estado de São Paulo, onde você presidiu? Olha, houve época boa, hoje voltou a melhorar. Mas teve numa época, talvez que não entrosou, né? Não entrosou. Sim. Porque a gente tinha um trabalho junto, que eu Que acabava... é importante, né? E quando eu era presidente da associação, também era da Confederação, então o trabalho era ligadíssimo, né? Depois também... Era você se relacionando com você, comigo, né? Mesmo, né? Depois também continuou, depois teve uma fase parada, tal. Agora parece que está voltando a unir outra vez. Eu acho que quem é hoje o presidente? Hoje é o Arthur Marques. Arthur. Ele é desembargador. Sim. Né? E então nós estamos fazendo esse trabalho para não aprovar essa PEC 66. A educação, eu já falei
que é um trabalho também que nós estamos fazendo de valorização da educação, é importantíssimo demais, né? E também tem um caso importante, que é o teto salarial único no Brasil. No Brasil. O que está acontecendo, Fausto? Nós temos 21 estados, que existe na Constituição, no artigo 37, quando ele diz o seguinte: cada estado pode colocar um seu teto salarial que não pode superar 85% do desembargador. Então, eu não lembro bem se é 85% ou 90%. Acho que é 90%. Se não me falha a memória, é 90%. 21 estados já fizeram. Então, o estado diz, olha, o meu teto salarial é 90% do desembargador. O estado de São Paulo, que é o que mais arrecada, é o que mais sustenta esse Brasil inteiro, não fez. E o que acontece? Hoje, pode dar um exemplo. Você pega a Secretaria da Segurança Pública. Você tem, eu acho que nós temos uma ótima polícia militar, na minha visão, tá? Nós temos, só que essa ótima polícia militar recebe o pior salário do Brasil. E assim é na educação, e assim é na saúde, e assim é em todas as outras áreas. Porque São Paulo não fez aquilo que a Constituição permite que se faça. E quando você tem, por exemplo, o nosso salário, o teto do nosso salário, é o salário do governador. Isso no executivo. No legislativo é o salário do deputado. Então, acontece que se eu fosse governador, eu não precisava nem de salário. Porque o governador tem tudo. Ele tem uns palácios à sua disposição, ele tem alimentação à sua disposição, vai viajar. Pouquíssimo gasto pessoal. Não há problema nenhum. E assim o deputado tem seus penduricalhos violentos, que é maior do que o próprio salário, né? E aí fica esse problema ligado a esse tipo de coisa. Tanto o salário do governador, ficamos aí. Eu tenho um trabalho feito que as entidades participaram, e a gente participou ativamente, mostrando que em 11 anos, ficou a defasagem do salário do servidor público atingiu quase 70%. 70%. Então, quando você vê os outros estados tendo um salário de acordo com o valor do desembargador, São Paulo não tem. E aí fica uma briga ano a ano para verificar, vamos aumentar o salário do governador? Não, o governador não quer aumentar, então ficou anos sem aumentar. Aliás, o Dória dizia o seguinte: o meu salário eu dou para uma instituição de caridade. Ele pode fazer o que ele quiser. Quanto ganha um governador hoje? O governador ganha hoje 36 mil. Mas também não é correto isso, mil. Né? Porque em qualquer outra empresa ele vai ser presidente, ele vai ganhar muito mais que isso. Esse foi nós inauguramos, inauguramos Poços de Caldas, e nós levamos o Aguinaldo Raiol. Né? E eu cantei com ele, né? Com o Aguinaldo Raiol? O Aguinaldo Raiol. Eu fui agradecer no final, essa é minha esposa, né? E eu falei, Aguinaldo, obrigado por você ter dado um show maravilhoso aqui, mas você esqueceu uma música. Ele falou, qual? Eu falei, A Praia. Aí ele falou, vamos cantar. Em plena praia, nós cantamos. Olha só, hein? Mas muito bom. Que honra. E o Roberto Carlos também. Sabe que nós ficamos, acho que durante 16 anos seguidos, eu fui no cruzeiro do Roberto Carlos. E eu sentava sempre na frente, né? Ele acabava me vendo sempre lá, até que um belo dia disse assim, eu quero ver você no meu camarim. E fui eu e a Aide, fomos no camarim, aí foi o dia que ele me deu um prêmio. Com essa brincadeira de eu cantar, você tem no cruzeiro, você tem que, é o dia do karaokê, sim, Roberto Carlos, só música do Roberto Carlos.
E eu cantei uma música, Canzone per te, Sim. que ele ganhou o Festival de São Remo. É. La festa appena cominciata. E ganhei o prêmio. E ele foi me entregar o prêmio, Roberto Carlos. Que honra, hein? E no camarim ele dizia, eu falei, Roberto, obrigado. Eu tenho que te dar um abraço aqui no camarim. Ele falou, ó, bicho, os teus olhinhos brilhavam tanto que eu achei que eu tinha que te dar um abraço. Tá bom. Esse é o Miele que apresentava, está lá no fundo. Sim, é. Era o Miele, era o Miele. Tá, dá pra ver. Momentos agradáveis, muito bom, Roberto Carlos. Durante 16 anos seguidos eu fui. Esses eventos que você faz anualmente, eu já tive a oportunidade de participar de alguns, são maravilhosos. Você é a organização e eu sei que tem aí o dedinho da sua esposa. É, né? minha esposa. Ela realmente, nessa área social, ela é nota 1000. É mesmo. Ela é muito cuidadosa com o evento. Muito. O próximo agora, então, é em setembro. Em setembro. Eu acho que, Sim. se não me falha a memória, né, minha memória é boa, de 18 a 21 de setembro. E volta para a Serra Negra. Volta para a Serra Negra. Olha aí, isso também é outro hobby meu, porque eu adoro o Palmeirão, né? E essa foi o campeão do mundo que ninguém fala, mas 1951. Eu vou dar a escalação para você, Fausto. Fala. Olha, Fábio, Luiz Vila, Juvenal, Túlio, Salvador, Rodrigues, Ponce de Leão, Lima, que morava no meu bairro e me vendeu o título do Palmeiras há quase 55 anos. Eu sou um dos mais velhos do Palmeiras. Dema, Jair da Rosa Pinto e Liminha, que morava no meu bairro e que era do Bola Preta. Eu ia assistir treino com ele no Parque Antártica. Esse era o time campeão do mundo em 1951. Olha aí, Guilherme, palmeirense. Tá vendo só? Você não conhecia esses jogadores aí. Muito bom, muito bom. Você é conselheiro lá no Palmeiras? Eu fui conselheiro. Aliás, é uma coisa boa. Eu fui no tempo do Nelson Duque. Sim. Depois foi o De La Mônica também. E aí eles me disseram, fica, porque eu precisava de a parte orçamentária, verificar. E eu acabei entrando lá, fui conselheiro no período do Nelson Duque. Mas aí eu achei que as panelinhas eram muito grandes. Sim. E eu acabei desistindo de participar. Olha, em qualquer atividade tem as panelinhas. Eu fui, na primeira reunião lá no Palmeiras, eu estava discutindo o orçamento, veja, a minha área, né? Aí eu vi que tinha um monte de coisa errada. Eu disse, eu vou lá falar. Aí fui lá, ninguém tinha peito de falar. Eu fui lá e falei, olha, isso aqui não é assim, eu acho que tem que ser assado, tem que mexer nisso, mudar aquilo. Era o Tirlone, que era o do Conselho Deliberativo. Tirlone. Aí ele disse assim, quando eu terminei, ele falou, essa turma nova, que era para mim, né? Essa turma nova passa em escritório de contabilidade e depois vem aqui dar palpite. Aí eu falei, eu tenho que ir lá, né? Falei, olha, eu queria lhe dizer que eu não preciso passar em escritório de contabilidade, eu sou diretor do Departamento de Orçamento e Custo do Estado de São Paulo. E é um pouco maior do que o orçamento do Palmeiras. Pouquinho. Olha, ninguém falou mais nada. Quando terminou a reunião, ele falou, você não quer nos ajudar um pouco na área financeira? Eu falei, não tenho tempo, tal, porque a panela era muito grande e eu acabei desistindo. Tutílio, aí, a gente está mostrando a capa do Orbis News, renovando o convite para você continuar escrevendo sempre como você escreve, artigos, por sinal, sem dúvida, maravilhosos e com muita consistência, né? Para mim é uma honra estar junto contigo, Fausto. E eu, inclusive, toda vez que você publica, eu jogo para todas as entidades. Sim. Republico porque o grupo é muito bom que você escolhe. Sim. Eu sou honrado de fazer parte, né? Sim. E eu acho que está com 200 articulistas. Que bom. Você escolhe bem. Escolhe bem. O relacionamento ajuda, né? Porque a gente vem conquistando amigos desde muito, né? Sim. Eu comecei em 61. Sem dúvida. Em jornal de bairro. No jornal de bairro você já começa a ter um relacionamento no bairro. Lá em Santo Amaro, né? E daí para frente
o relacionamento foi aumentando. Então, eu te disse que me aposentei em 95, né? Mas continuei trabalhando e vou continuar trabalhando até onde aguentar. Muito bom. Isso é importante. Aquilo que nós falamos, não podemos deixar de fazer alguma coisa. Aqui quem é? Aqui foi... Eu estou aqui na frente, nós fizemos um cursilho da cristandade. Você está no meio ali? Quem é você? Aqui, esse aqui, ó, esse de um agasalho aqui, escuro, aqui na frente. Sei, com a mão com a mão assim, com a mão assim. Sim. O cursilho, que é a parte espiritual também que é importante, né, Fausto? Muito. É importante. Nós tivemos lá no Bom Retiro, nós tivemos um padre chamado Padre Pedro. Ele foi, inclusive, em algumas inaugurações, nossa. Ele veio da Ilha de Malta e ele fez um trabalho maravilhoso e era o nosso dirigente espiritual, né? E a gente precisa também ter esse lado para nos ajudar. Você, quando perdeu seu filho, você precisou de assistência médica para se recuperar? Não, ou eu liguei... Bastou? Quem foi que me ajudou demais foi esse Padre Pedro, né? Sem dúvida nenhuma. Você ia bater papo com ele? Com ele. Ele que nos orientava, nos fez, e eu colocava a cabeça no lugar, né? E é importante. Claro que a gente sozinho não aguenta, não. Não aguenta. E também o trabalho, né? Que eu acabei tendo um trabalho dentro da associação que me fez não esquecer, mas... na hora em que você tem muita coisa para fazer, você se distrai um pouco. O último encontro que você presidiu, a Zenilda estava presente, o Ricardo Godoy também estava presente, cobrindo o evento. Eu não pude ir, por motivos que eu já te expliquei. Você me falou, pessoalmente, né? Eles me relataram só elogios a respeito Obrigado. Eles são amigos, né? Os amigos sempre elogiam os amigos. Não, mas eu conheço, eu fui, e nos outros eu fui. E a gente sabe que são maravilhosos. Obrigado. Aliás, o último que eu fui, além da Zenilda e do Ricardo, estava junto comigo o nosso querido coronel Antônio Chiari, puxa vida. Que acabou falecendo. Foi uma perda na época grande. Da Covid. Ele e a esposa dele, né? Muito sério, Sabe que a Associação dos Oficiais da Polícia Militar, eles são ligados à Confederação, né? São filiados, ele tinha sido reeleito, né? Foi ele. Eu tinha uma amizade com ele. Eu também. Muito boa. Também. Mas, inclusive, agora teve uma eleição, agora é o coronel Pettinato. Ele estava junto lá, no seminário. Sim. Então, acho que a turma que foi, a gente agradece sempre a participação dos amigos e logo mais a gente já vai mandar para a turma aí separar a data. Né? Claro. Precisa colocar na agenda de cada um, né? Claro. Vamos mandar. E a turma do Gente que Fala é importante. E você acha que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro? Vamos fazer o possível aí, né? Porque tá como um dos favoritos. Eu acho, agora falando um pouco daquilo que a gente gosta, né? Eu acho que é um dos melhores elencos do Brasil. Sem dúvida. Só pode ser, vamos dizer, ligado ou parecido com o elenco do Flamengo. Exatamente. Fora disso, eu acho que, claro que futebol é futebol, mas temos time para ser campeão. E vem agora um torneio internacional, interclubes. Esse é difícil, bravo, porque são os melhores do mundo, né? Esse é bravo. Esse é difícil, mas vamos fazer um bom papel. E você, só para eu saber a sua opinião, o técnico da seleção brasileira, você acha que esse Ancelotti é italiano? Ele vai resolver o problema da seleção brasileira? Olha, eu gostaria que fosse alguém do Brasil, porque com todo o status do Ancelotti, ele claro que é um bom técnico, não está fazendo hoje um bom trabalho no Real Madrid, né? O Real Madrid perdeu inclusive o último jogo e está fora do campeonato praticamente lá, mas ele é um bom técnico, só que ele não conhece o futebol brasileiro, né? Eu acho que
poderia ser um técnico brasileiro que já tem a ligação, sabe como é o futebol. Eu, por exemplo, gosto muito do Renato Gaúcho. Ele faz o vestiário funcionar e faz o time andar. Eu colocaria um brasileiro, mas... A maioria da seleção é composta por jogadores que jogam no exterior. Sim, eu não sei por que isso. Pois tem tanto jogador bom aqui. Não tem tempo de treinar, de se entrosar. É verdade. Tem... O povo brasileiro, acabou de ser uma parte dos nossos seminários, né? Mas o povo brasileiro, ele está um pouco desinteressado da seleção. Exatamente por isso que você falou. Ele não conhece nem os jogadores. Porque todos eles são do exterior, praticamente todos. E você não tem mais a ligação. E tem excelentes jogadores aqui em São Paulo, sem dúvida. No Brasil, né? Tutílio, fiquei felicíssimo com a sua presença. Mas, aí o que você lembra o que foi? Aí foi lá no seminário, a parte que foi... Deixa eu ver quem que estava lá falando. Foi alguma palestra que... deve ser hino nacional. A Zenilda ali. A Zenilda está aparecendo ali. Deve ser o hino nacional brasileiro aí. Abertura. Do último evento, né? Foi. Então, esperamos que a gente possa fazer um outro vai também. Repetir com o mesmo sucesso de sempre. Se Deus quiser. Eu fico muito grato, viu, Tutílio, com a sua presença. A gente está começando aqui uma vida nova, né? Espero que dê certo. Vai dar. Como eu disse no começo ao nosso espectador, eu vou procurar trazer pessoas sempre com muito conteúdo, como é o caso do meu amigo Antônio Tutílio. Obrigado. E o programa está indo, é diário, vai pela TV aberta, canal 9 da NET, canal 8 da Vivo, Facebook, Instagram e YouTube. Muito bom. AltV também. Desejo que realmente muito sucesso. Eu acho que com a experiência que você tem, com a equipe que você tem, a gente só pode esperar um sucesso absoluto. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, que Deus o abençoe e que você continue nessa trajetória que só dá alegria devido à sua capacidade de mostrar para o povo aquilo que é importante. Tutílio, muito obrigado, viu? Deus abençoe, tudo de bom. Até a próxima ao nosso querido espectador, viu? Um abraço.